Olá, boa noite para quem tá entrando. Tô esperando mais um pouquinho, tá? Só aguardando aqui entrar mais um pouquinho de gente pra gente iniciar o nosso tema de hoje, né? Ai, que bom, Bia, que bom. Não tá dando nenhum barulho, assim, é que eu tô com o ventilador ligado aqui, tá muito quente. Mas que bom. O nosso tema, né, é saber lidar com a birra do seu filho, né? Esse é o nosso tema de hoje. Minha primeira live aqui no Insta, né? Vamos dar início então, tá? Eu vou falar um pouquinho agora sobre a birra, tá? Bom, a gente que é pai, a gente sabe, né? Como é difícil lidar com uma criança quando ela tá fazendo birra, né? A birra, né, é um comportamento que faz parte do desenvolvimento emocional da criança, né? Como eu tinha falado, é muito difícil às vezes a gente lidar com uma criança que ela tá fazendo birra, mas a gente não entende muitas vezes por que ela tá fazendo aquela birra, né? Mas estudando, pesquisando, né, eu pude ver, né, que muitas vezes a gente vê isso de uma maneira tipo, ai, ele tá fazendo pra me afrontar, meu Deus, ele quer me manipular, essa criança quer me manipular, ele tá me afrontando, meu Deus, tá se atirando no chão, eu tô falando com ele, não tá me obedecendo, mas muitas vezes a gente vê dessa forma, né, mas a criança ela não faz pra te manipular ou pra te afrontar a birra, né? Ela faz porque faz parte do comportamento, né? É um desenvolvimento emocional. Ela como se fosse uma esponja, tá? E ela absorve todo tipo de emoção, né? Ela tá absorvendo todo tipo de emoção. E tu, como pai e mãe, muitas vezes fica tipo, não sei lidar, sabe? Mas eu vou mostrar aqui maneiras que a gente consiga lidar com essas birras, né? E entender o porquê da birra, tá? A birra, ela é desenvolvida, né? Eu anotei aqui pra nós, né? O que eu fui pesquisando, o que eu fui estudando sobre isso para eu poder como trabalhar com meu filho a respeito disso, né? Quando ele for fazer uma birra. Porque muitas vezes nós, mães, né? A gente fica com medo de ser julgada, né? Pelas pessoas que estão ali nos olhando, né? Muitas vezes no mercado, quando seu filho se atira no chão, né? A gente fica apavorado, o que a gente vai fazer? Essa criança tá dando show. Ou a gente esquece, né, todo mundo e atende o nosso filho, ou a gente fica com aquela pressão social em cima da gente, porque a gente parece que a gente somos mães negligentes, né, que a gente não sabe educar os nossos filhos e que eles são crianças mal educadas. Mas na verdade eles não são crianças mal educadas, eles estão expressando as suas emoções, né? A birra é uma resposta biológica sobre a sua frustração. Ele está frustrado com aquela situação. Ele foi no mercado e a mãe não deixou ele comprar ou pegar algo que ele queria. E ele ficou frustrado com aquela situação. Ele ficou bravo porque ele queria aquilo e a sua mãe não deixou ele pegar aquilo. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente se jogar no chão. Por quê? Porque a criança ainda ela não consegue lidar com suas emoções, né? Ela não consegue, tipo, igual um adulto quando tá... ele tá com a sua... ele tá na fila do cinema, tá? E daí tu tá ali esperando e tal, e passou alguém na tua frente. Poxa, tu tá um tempão na fila e a pessoa passou na tua frente. Tu vai ficar bravo, tu vai ficar com raiva, né? Só que, como você é adulto... tu vai conseguir lidar com aquela emoção e não vai ter uma ação. O que seria ação? Ação, tu ir lá xingar a pessoa, né? Não, tu vai ficar ali porque tu consegue lidar com aquela emoção que tu tá sentindo, entendeu? Mas a criança em si, ela não consegue lidar com as suas emoções. Ela é uma esponja, ela absorve tudo, ela não consegue lidar com as suas emoções. Então, a partir do momento que ela se joga no chão, é o nosso dever como pais acolher e dizer, meu filho, eu sei, né, tu ficou muito bravo porque tu queria um pirulito e eu não te dei, né? Bah, eu sei, filho, mas eu falei pra ti antes de sair de casa
que a mamãe não ia te dar nada, que a mamãe só tinha dinheiro para comprar o que ia comprar, né? Mas tu vai ali e vai acolher teu filho, né? Tu vai entender e ter empatia, se colocar no lugar dele. E entender que ele não tá fazendo para te manipular, ele não tá fazendo para te provocar, mas ele simplesmente tá fazendo porque ele não sabe lidar com a emoção dele. Então simplesmente ele vai agir dessa maneira, né? E muitas vezes nós pais olhamos pra criança e achamos assim, meu Deus, não, ele tá me testando, né? Ele, meu Deus, como pode? E daí as pessoas também de fora acabam nos julgando, né? Achando que a criança é mal educada, né? Mas não, é simplesmente ela lidando com as suas emoções, né? E muitas vezes a gente olha assim a birra, né? Até eu, antes de ser mãe, eu olhava a birra dos outros e eu achava, meu Deus, os pais não andam com essa criança. E depois, quando a gente tem filho, a gente percebe como a gente erra, né? Como a gente falha nessa questão de empatia com o próximo, né? Pô, a mãe tá ali sofrendo com uma criança que tá se jogando no chão, que tá, né, fazendo birra ali. Em vez de ter um olhar de compaixão pra mãe ou pro pai que tá ali, não, você simplesmente julga e acha que a mãe não dá educação, que a mãe precisa bater pra educar. Não vai funcionar você bater na criança naquele momento, porque ele tá frustrado. Ele precisa saber lidar com as suas emoções. E você, como mãe, como pai, você vai ser a chave para essa criança conseguir compreender e entender como lidar com as suas emoções, seus sentimentos, né? Que muitas vezes é tristeza, raiva, angústia, né? Essas são algumas coisas que faz a criança ficar com... demonstrar. E daí você acha que é a birra ali, né? Tipo, ele tá... Sim, ele tá fazendo algo para te chamar a atenção. Ele tá fazendo algo para demonstrar que ele tá sentindo a dor de não ter ganhado o pirulito, a dor de não... a dor de querer olhar a televisão, né? Ou mexer no celular e você foi lá, pegou o celular dele e ele... Sabe? Ele tá triste, ele fica triste. Muitas vezes a gente vê aquelas crianças, né, quando são chamadas a atenção, né? Elas vão para um canto e ficam tristes, né? Com o braço assim encolhido, né? E você acha que ela tá fazendo birra. Ai, não, para com isso, é frescura. Por que tá chorando? Não tem por que chorar. É um sentimento dela, é uma emoção dela que ela ainda não consegue lidar, né? E a gente tem que entender que não é fácil, né? Não é fácil a gente ver uma criança e simplesmente julgar ela como se ela fosse mal educada. Não, né? Deixa eu ver aqui mais coisas que eu anotei pra falar, né? A gente tem que controlar a ação da criança. Pô, a criança fez ali a birra, tá chorando, mas ela quer te bater. Claro que tu não vai deixar ela te bater, né? Tu vai dizer assim, ó, meu filho, eu sei que tu tá brabo, eu sei que tu ficou triste, mas eu vou segurar a tua mão, tá? Porque a mamãe também fica triste quando você bate em mim, tá? Então eu não quero que você bata em mim, né? Vai conversar e nós adultos também temos que colocar as nossas emoções pra criança e mostrar que a gente também sente, né? E dizer pra eles mais que a gente consegue lidar de uma forma diferente, né? A gente fala, meu filho, eu fiquei triste, tá? Porque você me desobedeceu, né? Eu falei pra você fazer isso, você fez aquilo. Eu tô triste, muito triste, né? Tu tem que dizer pro seu filho, né, o seu sentimento, o que você está sentindo na hora, né? Por causa que assim eles vão saber. Minha mãe ficou triste, mas ela não agiu da mesma maneira que eu ajo quando eu fico triste, né? Eles ainda não conseguem compreender, né? Então, é bem complicado quando a gente acha que eles vão nos manipular ou eles vão nos atingir, ou eles querem nos atacar com aquilo. Não, eles simplesmente não sabem lidar com as suas emoções e estão tentando de alguma maneira lidar com as suas emoções, né? Eu vou dizer aqui do Valentim, né? O Valentim, ele tenta mexer em tudo, né? A gente não deixa ele mexer em tudo. Mas daí, quando a gente não deixa ele fazer o que ele quer, ele começa agora a se jogar no chão, né? Por quê? Porque ele tá frustrado que
porque ele não pode mexer nas coisas, ele fica frustrado, ele fica bravo, ele se joga, né? Ele quer, mas logo ele para já, porque ele entendeu que não é por mal dele, é que se ele mexer em algo perigoso vai machucar ele. Então a gente tenta controlar essa situação, né? Quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindas, né? E como eu tava falando, né, no início ali, que o nosso tema seria sobre birra, como lidar com a birra do seu filho, né? A gente, muitas vezes, igual, os nossos filhos, eles sentem as nossas emoções. Eles sabem quando a gente tá bravo, quando a gente tá triste, né? Eles conseguem perceber isso, né? Então a gente tem que conseguir falar para eles como eles lidar com os sentimentos, com as emoções deles, né? E muitas vezes, nós mães, né, a gente fica com aquele peso social, né, aquela carga sobre nós de achar que a gente não tem que fazer tudo bonitinho. O nosso filho foi na casa do fulano, não, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não, a gente tem que ter tudo sob controle. A gente não tem tudo sob controle, tá? A gente não consegue controlar tudo. Eles são crianças, eles têm curiosidade, eles vão querer olhar, eles vão querer mexer. Se não é algo que quebre, tudo bem. Mas eles querem matar a curiosidade deles, né? Se não vai fazer mal, deixa uns 5 minutinhos, né? Agora você explica, né, meu filho, agora que tu já matou tua curiosidade, vamos colocar no lugar de novo, né? Porque muitas vezes a gente cria algo que vai fazer eles ficar com birra, porque a gente não soube controlar ali a situação, conseguiu ver além, né? Conseguiu ver, tipo, meu filho quer só olhar ali, ele quer pegar, ele quer sentir, e muitas vezes a gente não dá essa abertura para ele fazer isso, né? Mas precisamos nós, como mães, pais, né, identificar, né, em nossos filhos e poder ajudar eles com empatia, né, na questão da emoção, né? Que como é difícil quando a gente era criança, né, a gente não era acolhido nas nossas emoções, né? Era aquele, por que tá chorando? Caiu? Não foi nada, se levanta. Não, ele caiu, ele se machucou, ele sentiu dor, né? É normal chorar, meu filho, pode chorar. Tu tá expressando a sua emoção, né? E muitas vezes a gente acha que não, tá fazendo birra, tá fazendo escândalo. Pra que chorar desse jeito? Não precisa chorar desse jeito, né? Pra quê? Que escândalo isso? Não, ele tá expressando, desculpa, a emoção dele, né? O que ele tá sentindo na hora. E muitas vezes nós olhamos, né? Como eu já falei, não, ele tá nos afrontando. Não. É igual uma questão, né? A birra leva, tipo, também a questão do respeito, né? Bom, tu viu que teu filho pegou algo que não podia pegar na mão. Você simplesmente vai lá e arranca aquilo da mão da criança, né? Arranca aquilo da mão do seu filho. O que ele vai fazer? Ele vai se jogar no chão, ele vai gritar, né? Ele vai expressar aquilo que tá sentindo. E você vai falar, e as pessoas vão falar, como ele faz birra. Não, ele tá expressando a emoção dele. Por quê? Porque nós fomos lá e arrancamos na mão da criança aquilo que ela não podia mexer. Mas, em vez de fazer isso, a gente poderia chegar e falar, meu filho, isso daí quebra, tá? Dá aqui pra mamãe, não pode mexer, toma aqui um brinquedo, chama a atenção da criança com outra coisa, né? Se tiverem perguntas, tá? Podem colocar aí no chat que eu vou responder. E lembrando também aqui, né? Eu tenho um guia para mães, tá? Eu ofereço ele gratuitamente, em troca o seu feedback, tá? Aí depois me chama no final no direct que eu envio para vocês, tá? E então, seria mais ou menos isso a birra, né? Como eu falei, né? Eles não estão te provocando, eles não estão te manipulando. Eles simplesmente não sabem lidar com as suas emoções, né? Eu vou tomar só um pouquinho de água. Não sabe lidar com as suas emoções. Eu não sei se eu fui clara, né? Pra poder explicar pra vocês. Me diz aí se tá claro, o que vocês acham, né? Se vocês têm alguma pergunta, né?
de como lidar com as crianças em tal situação, porque não é fácil. A gente sabe que nós, como pais, eu sou mãe de primeira viagem, né? Então tem mães aí com uma bagagem muito maior que a minha, e experiências muito maiores que a minha. Mas eu tô buscando conhecimento para poder lidar com meu filho, para poder lidar com situações, né, que muitas vezes a gente não consegue perceber durante o dia a dia. A gente simplesmente cria, a gente simplesmente dá banho, dá comida, alimenta, dá um abracinho, um beijo e só isso, mas não é só isso. Vai muito além ter um filho, né? Educar uma criança vai muito mais além, né? Você precisa de paciência, dedicação, tempo de qualidade e entender, né? Entender, se colocar, ter empatia, né? Muitas vezes a gente olha uma criança como se ela já fosse um adulto. A gente fala com uma criança como se ela já fosse uma pessoa adulta, com o cérebro totalmente desenvolvido, né? E ela compreende tudo que a gente fala. Não, elas não compreendem tudo que a gente fala. E a gente a gente é espelho, né? Tudo o que eu fizer, o Valentim vai fazer. Ele é um reflexo, né? Tudo que eu for fazer, ele vai fazer. Então eu preciso ser exemplo para o meu filho, nas minhas atitudes. Bom, eu fiquei braba, fiquei muito braba, né? Eu vou lá, vou quebrar uma coisa, vou chutar, vou fazer isso. Não, eu preciso saber lidar com aquele momento, com aquela minha emoção, né? Saber lidar. Claro que eu não vou excluir aquela emoção, porque eu fiquei braba, mas eu preciso lidar com aquela emoção, para ele poder também entender e enxergar em mim o que ele vai conseguir lidar com a emoção dele, né? Então seria basicamente isso, né? E ter empatia, né? Empatia, retribuir, né? Muitas vezes eu tava ouvindo até uma história hoje, né? Que o filho tava fazendo birra e tal, e a mãe dele falou bem assim: ai, meu filho, eu tô muito triste contigo. Eu tô muito triste. Daí ele veio e falou: ai, mas eu te amo, mãe. Sabe? Eles não conseguem perceber ainda, mas tu falou pra ele o sentimento que você tava na hora. E ele pôde compreender que tu teve uma emoção, que tu ficou triste, que tu se chateou com o comportamento que ele teve, entendeu? Ele conseguiu entender. Então você precisa também comunicar ao seu filho, né? Não simplesmente agir: ah, vem cá que eu vou te bater. Não é assim, né? A criança não vai compreender o que você quer dizer com apanhando, né? Ninguém consegue compreender assim, né? Conversando, falando, desenvolvendo um assunto com a criança. E a criança que ainda não entende, como é o Valentim, eu falo com ele 500 vezes por dia: não mexe aí, meu filho, né? Ai, não pode, porque vai machucar. É assim, tem que ter paciência, né? E desenvolver ali com a criança, né? E entender. Agora ele tá chorando porque ele quer vir pra cá, entendeu? Então ele vai ter que lidar com a emoção dele, mas ele não consegue. Então ele vai chorar, ele vai ficar bravo, né? Ele não vai querer colo, ou ele vai querer colo. Então é assim que a criança vai desenvolvendo, né? Então hoje o assunto seria isso, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar, né? Como eu já falei ali no meio aqui da live sobre a questão do meu guia, né, que eu ofereço gratuitamente em troca do seu feedback. É só me chamar no direct que eu vou falar pra vocês, né, vou enviar pra vocês. E seria isso. Se tiverem alguma pergunta, quiserem fazer alguma pergunta, é só fazer, tá? Eu não sei se eu falei bastante, se eu falei um pouco, mas seria isso a questão da birra, né? Que a gente precisa, como eu falei no início, quem não tava, tá? Que o comportamento que faz parte do desenvolvimento emocional da criança, tá? A birra é um comportamento que faz parte do desenvolvimento da criança emocional. Ela precisa fazer uma birra porque ela não sabe ainda lidar com as suas emoções. É muito mais do emocional, é muita emoção, né? Ela é uma esponja, ela tá carregada ali de emoções que ela não sabe lidar. Então é a maneira que ela lida, né?
se jogando no chão, gritando, às vezes até se machucando, né? Batendo a cabeça. Claro que nessas horas você, pai e mãe, devem intervir, né? E se colocar, né, no lugar da criança com empatia, dizendo: meu filho, eu te entendo, eu sei, né, que tu tá triste, eu sei que tu tá brabo, né, mas vem aqui, quer um abraço. Tem crianças que não vão querer abraços, tá? E a gente também deve respeitar. Tem crianças que vão ficar bravas na hora e não querem, a gente deve respeitar o momento delas, porque é o que ela tá sentindo. Mas tem crianças que precisam ser acolhidas na hora, que precisam de um abraço. Não simplesmente ignorar, você não pode ignorar isso, porque senão eles vão crescer com frustrações, vão crescer tipo: ah, meu pai e minha mãe me ignoram quando eu choro. Eles vão achar que aquilo ali é normal, eles vão crescer sem empatia, sem amor, né? Então, é isso, né? Oi, filho. Veio o bebezinho que vem, colo, mãe. Tava chorando. Olha aqui, filho, dá tchau. Manda beijo. Manda beijo. Ai, que lindo. Veio participar da nossa live. Ai, manda beijo. Tá beijoqueiro. Então seria isso, né? A questão da birra, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui, tá? Eu vou aguardar um minutinho. Mas hoje a live seria mais isso, né? Eu não sei se te esclareceu bem, né? Eu não sei se você conseguiu compreender a mensagem que eu quis passar hoje pra vocês em relação da birra, né? É difícil, né? Muitas vezes a gente vai ficar chateadas, vão ficar frustrada, porque é muito difícil lidar com uma criança, né? Mas a gente precisa ter paciência, aprender e compreender a lidar, né? Então, é isso. Tenha uma ótima noite. Muito obrigada por quem assistiu, tá? Fico muito feliz. E quem quiser o guia, tá? É só me chamar no direct que eu envio, né? Mas vem grandes coisas aí. Eu vou fazer mais live com outros assuntos, tá? Que são assuntos que eu vivo assim com o Valentim, né? Igual a birra. Eu quis esse assunto, escolhi este assunto porque eu também tô passando este momento com ele, né? Dele querer se jogar. Então eu fui estudar, né? E muitas vezes a gente não tem conhecimento e a gente precisa buscar conhecimento, né? Porque a gente não nasce pai e mãe, né? Eles vêm como filhos, eles também não nascem como filho, né? Mas eles vêm e... Oi! Chegou no finalzinho já. Mas eu vou deixar gravado pra quem chegou no finalzinho depois ver de novo, tá? Mas, né, a gente tem que buscar conhecimento, né? Buscar aprender, sermos pais melhores, né? Pra poder dar uma educação melhor pros nossos filhos, né? Porque até no mundo hoje que a gente vive é bem complicado, né? De dar uma educação, né? Então a gente precisa buscar conhecimento, né? Pra dar uma melhor educação pros nossos filhos. Então seria isso, né? Se tiverem alguma dúvida, tá? Oi, Isa, tudo bem? Eu tô finalizando aqui a nossa live, tá? Fiquei muito feliz. E quem quiser, né, adquirir o guia, né, das mães, eu ofereço ele gratuitamente. É só me chamar no direct que eu ofereço, tá? Em troca, eu peço seu feedback. O feedback seria o que você achou, tá? Você vai ler e vai me dizer o que achou. Então seria isso. Muito, muito obrigada por quem esteve aí comigo. Fico muito feliz. Beijos, tenham uma boa noite. Viu? Fiquem com Deus.